internacionais, já tivemos aqui uma falha na conexão. Depois de termos feito uma conversa inicial com a Elisângela, a Stephanie e o João, que estão aqui presentes, eu vou me apresentar a vocês e depois começamos já com o conteúdo que nós vamos ver para essa aula, tá bom? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ok. Dá para ver assim fechado ou tem que colocar em modo apresentação? Melhor em modo apresentação, né? Eu acho melhor. Para mim ficou melhor aqui. Pronto. Então, eu sou a professora Cláudia, trabalho há 30 anos na Univale. Já trabalhei com intercâmbio, já trabalhei em instituições estrangeiras, no exterior. A minha área de estudo é Relações Internacionais e depois no doutorado, Negócios Internacionais. Então, eu sou doutora em Administração e Turismo pela Univale e sou mestre em Estudos Europeus pela Universidade do Minho, lá em Portugal. E tenho também o que eles chamam de Master, mas que, na verdade, aqui não se considera, não é a mesma figura do mestrado, é algo parecido, em Estudos Internacionais na Escola Diplomática da Espanha. Então, fico à disposição se vocês tiverem curiosidade de saber sobre esse tipo de curso, os países, e mesmo os cursos de pós-graduação em administração que nós temos aqui na Univale, que engloba negócios internacionais, comércio exterior, tá bom? A minha área de concentração, a minha área de pesquisa, eu trabalho também como professora no programa de mestrado profissional em Gestão, Internacionalização e Logística, e a minha área de interesse, meus temas de interesse são multinacionais e localização de investimento estrangeiro direto, o que a gente chama de embeddedness, que é o envolvimento, o enraizamento local dessas multinacionais. E agora estou começando a trabalhar alguns temas relacionados à sustentabilidade de multinacionais, né? Práticas sustentáveis de multinacionais. Sou professora da área de negócios internacionais no curso de comércio exterior, no curso de administração e no que nós chamamos de International Program. Vocês já ouviram falar? Não tinha visto. Então, o International Program é uma iniciativa da Univale para essa internacionalização em casa. Então, não só os alunos que participam do programa de intercâmbio podem se internacionalizar. A internacionalização vai além da mobilidade de estudantes entre universidades de países diferentes. Então, por meio desse programa, nós oferecemos disciplinas em inglês e em espanhol, e eu acho que tem uma em francês também, são várias áreas. A minha é Global Markets and Negotiations, e eu tenho a opção de oferecê-la em espanhol, mas nós temos uma resistência muito grande aqui na região de estudar espanhol, né? Algum de vocês aí já estudou espanhol? Não, Pois nadinha. pois é. E é curioso porque nós estamos rodeados de países que falam espanhol, e a grande maioria das nossas empresas se internacionalizam primeiro para os nossos vizinhos e nós não estamos prestando atenção nisso. Nós não sabemos, na verdade, a respeito da realidade dos países vizinhos e não sabemos a língua, que é o primeiro instrumento que se usa para se começar a conhecer uma outra cultura, né? Então, eu sugiro que vocês comecem a estudar espanhol além do inglês. Então, essas disciplinas não têm pré-requisitos e elas são depois convalidáveis com outras disciplinas dos diversos cursos. A minha disciplina, como eu já disse, se chama Global Markets and Negotiations e acontece toda quarta-feira à noite. Se vocês tiverem curiosidade de participar de uma aula, estão convidados, sejam bem-vindos. Eu passo o link, vocês podem assistir uma aula à distância, tá? Como eu falei, sou professora no mestrado profissional em administração, que tem foco em gestão, internacionalização e logística, e no programa de mestrado profissional em gestão de políticas públicas. O nosso programa em administração ele participa de um programa do governo sueco que financia, enfim, que dá bolsas, né, para professores e alunos da pós-graduação, ou seja, do mestrado e da graduação,
para fazerem estadias de estudos na Suécia. Então, nós temos professores que passam 3 ou 4 meses na Suécia, dando aulas, acompanhando o dia a dia deles, pesquisando junto com os companheiros suecos, assim como os professores suecos vêm para cá também, participam de seminários, de grupos de pesquisa, dão aulas e assim por diante. E aí também os alunos de mestrado passam um ano lá fora, com bolsa do governo sueco, e também temos bolsas para alunos da graduação. Então, fiquem atentos que, eventualmente, pode sair aí uma outra chamada, tá? Mas antes de, como eu falei para vocês, antes de nós falarmos sobre projetos, deixa eu colocar o temporizador aqui para eu não passar do tempo. Antes de nós falarmos sobre projetos, eu gostaria de contextualizar, ou seja, em que âmbito nós estaremos falando de gestão de projetos internacionais. Ora, para nós falarmos de gestão de projetos internacionais, não basta que o projeto envolva algum estrangeiro. A ideia é que vocês trabalhem que façam a gestão de um projeto internacional, ou seja, de internacionalização, tá? Então, além das competências relacionadas à gestão de um projeto, eu espero que ao final da disciplina vocês também consigam identificar os principais conceitos relacionados a negócios internacionais, as principais estratégias de entrada em mercados internacionais, o que elas significam e quais são as implicações de cada escolha das empresas quando elas se internacionalizam, em termos do que vai ter que constar no projeto, e sem esquecer que quando nós falamos de internacionalização, de negócios internacionais, nós estamos no âmbito de um processo de globalização. Globalização é uma palavra que vocês já devem ter ouvido muito e não sei se já estudaram a respeito. O que vocês entendem por globalização? Se vocês tivessem que definir. Estão tímidos? Eu acredito que seja algo que alcance todo mundo. Pronto, então todo, né? tu consideras como é globalização, é globo, então é algo que acontece no mundo todo, certo? Isso. Concordam com a Elisângela? É a Elisângela que está falando, né? Isso. Olha, foi a primeira coisa que me veio na cabeça também. Stephanie. Mais ou menos nesse sentido que ela falou. Então, vocês consideram que a globalização é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Vamos ver alguns conceitos, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver globalização, que são negócios internacionais, os conceitos chaves de comércio e investimento, como é que os negócios internacionais diferem dos negócios domésticos e que vai ter implicações em como nós desenvolvemos um projeto, e quem são os participantes desses negócios internacionais. Então, vamos ver algumas definições. Globalização é algo que se ouve falar muito e que pode ser definida de várias maneiras. Uma das definições que nós podemos trazer é da Maria Tereza Fleury, do Afonso Fleury, que são dois professores da USP que trabalham com a temática de globalização e negócios internacionais, especialmente a internacionalização de empresas de países emergentes, como o Brasil, né? Então, a definição deles é a seguinte: a globalização é o processo pelo qual as interconexões e as interdependências dos muitos campos das atividades humanas estão aumentando gradualmente. Faz sentido para vocês? Vamos ver as palavras-chave. Interconexões. Que interconexões são essas? Vocês estão muito tímidos hoje. Quem é que está interconectado nesse processo de globalização? Não fiquem com medo de errar. Me digam o que vem à cabeça de vocês.
Olha, eu vejo assim, ao meu pensar, os mercados hoje em dia em si, né? Os mercados, pronto. Então, nós temos aí uma resposta, interconexão de mercados. Só que mercado não é alguém, né? Mercado não é algo que se relaciona, não é uma pessoa que se relaciona, né? Nesse mercado tem o quê? Dentro dos mercados, que efetivamente vão fazer essas interconexões. Então, vamos pegar como exemplo o mercado brasileiro interconectado com o mercado da China. Quem é que realiza essas interconexões realmente? As pessoas. Então, nós temos um nível individual, as pessoas estão interconectadas. Nós temos um nível empresarial, as empresas estão conectadas. E nós temos um nível macro dos países que estão interconectados. E aí vem a primeira distinção que eu gostaria de fazer com vocês. Relações internacionais, negócios internacionais, comércio exterior são coisas diferentes, mas interligadas. Então, quando eu falo de relações internacionais, eu estou falando de relações entre unidades soberanas que se relacionam entre si através dos seus representantes, que são os diplomatas. São normalmente relações políticas, de representação de um Estado perante o outro, e que engloba uma série de interesses que os Estados têm em relação aos outros e nas organizações internacionais. Então, o nível de análise nas relações internacionais são os países, são as unidades soberanas, ok? Quando nós falamos de negócios internacionais, nós estamos falando de empresas que desenvolvem atividades para além das fronteiras. Então, o nível de análise é a firma, é a empresa que nós vamos analisar. Quando nós falamos do nível individual, nós estamos falando de relações pessoais, mas também dessas relações no âmbito das empresas e no âmbito dos países, né? No fim, o ser humano é quem faz essas interconexões todas por meio da tecnologia que nós temos disponível. Então, quando uma pessoa toma contato com culturas diferentes, modos de fazer as coisas diferentes, línguas diferentes, ela também está se globalizando de alguma forma, né? Mas quando nós falamos de globalização aqui na nossa disciplina, nós vamos considerar principalmente a atividade das empresas. O processo de globalização está intrinsecamente ligado à ação das multinacionais. Nós já vamos voltar a isso daqui a pouco. A outra parte da frase que está grifada é que esse processo está aumentando gradualmente, ou seja, nós não passamos de um mundo em que as unidades, os grupos de pessoas se comunicavam de vez em quando, até por conta da dificuldade de transporte e comunicação, para um mundo que está totalmente conectado o tempo todo, de uma hora para outra, né? Então, isso é um processo que alguns consideram que sempre existiu, o homem sempre teve a curiosidade de conhecer outras unidades sociais, né? Ou sempre houve interação entre grupos sociais, sempre houve comércio entre esses grupos sociais, esse aglomerado de pessoas, mas que ao longo do tempo, para nós falarmos hoje de globalização, nós temos que considerar que a globalização de hoje é especialmente produto da ação das multinacionais. Quando alguém fala para mim que a globalização é um processo de desenvolvimento tecnológico e de aproximação das pessoas, ou seja, de encurtamento das distâncias. Se nós pensarmos bem, vamos pegar o exemplo do Império Romano. O Império Romano fazia isso muito bem, não é? Ele tinha uma série de novas tecnologias, especialmente de conquista, né? Artefatos para guerra e etc., que eram muito desenvolvidos para a época e que utilizavam esses artefatos para estar em várias regiões ao mesmo tempo, né? No fundo, o Império Romano era uma grande multinacional. Ou se nós pensarmos na época do descobrimento do Brasil, quando veio o Cabral para o Brasil, aquelas naus eram
o que havia de mais tecnológico naquela época, né? E que permitiam realizar novas conexões, novas interconexões entre povos que antes não se conheciam. Então, esse processo pode ser considerado um processo muito antigo. Mas esse processo de globalização que nós vivemos hoje, que vai ser o foco da nossa disciplina, é um processo que se desenvolve especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, as empresas costumavam fazer o quê? Elas produziam o produto e enviavam para outros países, ou compravam de outros países. Com a Segunda Guerra Mundial, imaginem, os Estados Unidos, né, com uma grande capacidade de produção, querendo vender seus produtos para o seu grande mercado, que era a Europa, com um oceano, o Atlântico Norte, cheio de submarinos alemães, não deixando os navios passarem, e essas empresas tendo, inclusive, que proporcionar produtos para as tropas, né? Então, a partir desse momento histórico e dessa situação, desse contexto específico, que as empresas passam a não somente mandar os seus produtos para fora, elas passam a empresa em si ir para outro lugar e começar a produzir em outro lugar, tá? Então, é a partir desse recorte histórico que nós vamos começar a falar sobre globalização e negócios internacionais. Tudo bem até aqui? Sim. Pronto. Então, a outra definição que nós temos é que a globalização é uma mudança nos padrões tradicionais de produção internacional. Desculpa. Uma mudança nos padrões tradicionais de produção internacional, investimento e comércio. Ora, se nós estamos falando que há uma mudança na maneira como essas empresas operavam, nós estamos saindo de uma realidade basicamente voltada ao comércio internacional para uma realidade voltada ao investimento internacional. Porque quando uma empresa decide ir para outro país para produzir naquele outro país, nós chamamos isso de investimento estrangeiro direto. Ela está investindo diretamente naquela economia. Isso requer muitos recursos, ou seja, é muito caro fazer isso, né? E exige uma adaptação da empresa para uma nova configuração de produção num contexto completamente diferente. Então, nós temos aí uma mudança nos padrões de investimento e comércio, tá? A outra definição que nós temos, e vejam que todas estão falando da mesma coisa, todas estão falando de globalização, né? É muito difícil nós termos uma definição só para um processo tão complexo. A outra definição é a ausência de fronteiras e barreiras ao comércio entre as nações. Como é que vocês enxergam isso? Não tenham medo de errar. Vocês já ouviram falar da pedagogia do tombo? Já ouviram falar? Não, nunca ouvi. Então, eu vou estar o tempo todo aqui instigando vocês a falar comigo. Porque se vocês erram, é o gancho que eu preciso para fazer vocês entenderem, tá? Então, não é problema errar. Eu não estou esperando que vocês saibam tudo, senão não teria por que eu estar aqui, né? Não é? Então, falem comigo, podem se manifestar, não fiquem com vergonha ou com receio do que vocês eventualmente saibam errado ou não saibam, não tem problema, a gente vai construir juntos o conhecimento, tá bom? Então, a ausência de fronteiras. Vocês consideram que hoje existe uma ausência de fronteiras e barreiras ao comércio entre as nações? Vejam que essa definição é de 1995, né? Acho que essa ausência, no caso, seria porque hoje em dia, agora, com toda a tecnologia que tem para poder falar com pessoas de fora, para poder fazer pedidos e coisas do tipo, essa seria a ausência de fronteiras e barreiras. Muito porque, bem, é isso mesmo. Um bloqueio ali de... como é que posso dizer? Não é físico, né? Não é tanto físico. Isso, não é tanto físico. Então, nós temos hoje, por causa do desenvolvimento da tecnologia de informação e de transporte, vocês não devem se lembrar, mas na minha época,
fazer uma ligação internacional era muito caro, muito caro. E as viagens eram muito mais lentas do que eram hoje, não tanto na minha época, mas enfim, a capacidade dos navios e dos aviões de transportar pessoas e produtos mais rapidamente evoluiu muito dos anos 50, 60 para cá, exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, claro, hoje nós temos muito menos barreiras em termos de possibilidade, mas as barreiras continuam existindo. As principais barreiras ao comércio e ao investimento, ao comércio principalmente, né? Vamos começar pelo comércio. As principais barreiras que existem ao comércio exterior hoje dizem respeito às regulamentações dos próprios governos. Então, se o meu produto sofre uma tarifa, quando eu quero vendê-lo para determinado país, eu estou sofrendo uma barreira. Essas barreiras ainda existem, mas comparado com o que existia lá no final da Segunda Guerra Mundial, e em função da criação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, e depois a Organização Mundial do Comércio, que vocês já devem ter ouvido falar. Já ouviram falar? Não, nunca ouvi. Eu não ouvi. Sim, de ouvir, não? Tá. É ruim explicar isso sem eu mostrar pelo menos fotos para vocês não ficarem só me ouvindo, mas enfim. Depois da Segunda Guerra Mundial, havia o entendimento de que grande parte da agressividade que existia entre os países se dava por conta das barreiras que foram sendo criadas ao comércio entre eles. Nós tivemos ali a crise de 29, havia uma crise instalada na Europa, tanto que a ascensão do Hitler se deu no momento de extrema fragilidade da economia alemã, né? Ele surgiu como o líder que ia resolver todos os problemas da Alemanha, e com isso, com políticas muito nacionalistas e muito de priorizar a indústria nacional e fechar o mercado para qualquer produto que viesse de fora. E havia nessa época, já no final da Segunda Guerra Mundial, o entendimento de que países que são interdependentes em termos de comércio não fazem guerra entre si. Então, para que se evitasse uma nova catástrofe, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e para que as economias se recuperassem, imaginem como estava a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para que elas pudessem se recuperar, era preciso que os países se juntassem para criar algumas organizações internacionais que, primeiro, fornecessem empréstimos para aqueles países que estivessem com problemas na balança de pagamentos, que estivessem endividados e precisassem fazer empréstimos a longo prazo para poder se reequilibrar. Segundo, que eles tivessem um banco que financiasse projetos de reconstrução, projetos específicos para reativar a economia, reconstruir aqueles países devastados. E terceiro, tinha que haver uma organização que insistisse, que obrigasse ou que promovesse a liberalização comercial, ou seja, que houvesse uma redução dessas tarifas. Quando eu falo em tarifa, vocês entendem o que é? O que é uma tarifa? Bom, tarifa nada mais é do que um imposto. Tarifa de importação é um imposto cobrado sobre um produto que vem importado, que é determinado pelo governo. Por que o governo faz isso? Normalmente, as tarifas estão pensadas para proteger a nossa indústria nacional. Então, se a nossa indústria não é tão competitiva, e isso é um problema, né? Nós temos um grande, o chamado custo Brasil, né? Uma grande complexidade, um grande custo para produzir no Brasil. Então, os produtos produzidos aqui não sempre são muito competitivos em termos de preço. Então, para evitar que uma importação em massa de produtos muito mais baratos e semelhantes aos que nós produzimos acabem quebrando a nossa indústria, o governo pratica a imposição desse imposto à importação, que é chamado de tarifa. Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, havia a percepção de que essas três frentes deveriam ser
atacadas, né? E aí foi criada, em 47, uma organização internacional chamada Fundo Monetário Internacional, que vocês também já devem ter ouvido falar, que era essa instituição que ia dar os empréstimos, né, ou emprestar dinheiro aos países que tivessem com problemas para regular as suas contas. Um banco mundial, né, que é uma organização internacional, que financiasse projetos, então, de reconstrução. E a terceira organização seria a Organização Internacional do Comércio. Só que quando nós estudamos organizações internacionais, essas organizações internacionais estão compostas por países, né? Quem são os membros, por exemplo, da ONU? Quem são os membros do Mercosul? Quem são os membros da Organização Mundial do Comércio? São os países. Os seus representantes é que estão lá negociando o tempo todo. Então, para um país entrar numa organização internacional e aceitar que as decisões daquela organização possam ser consideradas como uma legislação própria nossa, o Congresso tem que aceitar. O Congresso tem que ratificar a entrada desse país nessas organizações internacionais. E nessa época, lembre-se que os Estados Unidos foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, né? Foi ele que propôs a criação dessas 3 entidades que reuniu os vencedores da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Lá em Bretton Woods, que é uma localidade pequena, que tem um hotel bem bonito, que eles se reuniram lá. Se vocês ouvirem falar de Bretton Woods, é onde eles firmaram o acordo para criar essas 3 instituições. Bom, mas não bastava só firmar para criar. Tinha que ir para o Congresso para aceitar. E nos Estados Unidos, que foi quem promoveu a criação dessas organizações, não foi autorizada a entrada dos Estados Unidos numa organização internacional do comércio. Havia um receio de que os Estados Unidos perdessem autonomia ou que ficasse sujeito a regras que eles não estavam naquele momento dispostos a aceitar. E, claro, a principal potência ganhadora da Segunda Guerra não pôde entrar na Organização Internacional do Comércio, apesar de que o Banco Mundial e o FMI foram aprovados, o Congresso americano não aprovou a entrada dos Estados Unidos na Organização Internacional do Comércio, então não pôde ser criada naquele momento. O que se conseguiu foi fazer um acordo de redução dessas tarifas, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, em inglês é conhecido como GATT, General Agreement on Trade and Tariffs and Trade, tá? E esse acordo funcionou muito bem para reduzir essas tarifas por negociação entre os países que assinaram esse acordo, principalmente de bens industriais. Só que ao longo do tempo, lá nos anos 90 já, alguns outros temas foram entrando na pauta de discussão, como, por exemplo, o comércio agrícola, que não é a mesma coisa que produtos manufaturados, a questão ambiental, a questão trabalhista, a propriedade intelectual. Então, um acordo sobre tarifas e comércio já não dava conta de lidar com essas questões. E aí, lá em 2001, então, em 95, foi criada a Organização Mundial do Comércio, que lá em 47 não pôde ser criada. A Organização Mundial do Comércio, então, é a organização responsável por promover a liberalização comercial, ou seja, que os países reduzam as tarifas e eliminem qualquer tipo de trava que corresponda a uma tarifa. Por exemplo, cotas de importação. Eu só importo tantas unidades de tal produto. Isso é uma barreira, né? Ou exigências sanitárias, ou exigências técnicas. Então, a OMC trabalha o tempo todo para que essas barreiras reduzam, né? Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial e depois com a criação da OMC, essas fronteiras e barreiras ao comércio foram rebaixadas significativamente. Hoje existe um fluxo de investimento e comércio muito maior do que em qualquer outro momento histórico. No entanto, algumas barreiras ainda permanecem. Então, quando a gente fala de globalização, é uma noção que a gente tem dessas interconexões facilitadas pelo desenvolvimento tecnológico que nos permite alcançar qualquer parte do globo. Mas que existem barreiras, ainda existem.
Tudo bem? Estamos entendidos? Sim. Ok. Uma outra definição é que a globalização é a aceleração dos processos na economia internacional e nas economias domésticas que operam no sentido de unificar esses mercados. É a mesma coisa que nós vimos falando com outras palavras, né? Só que nessa definição, o Berger traz a noção de que, ok, esse fenômeno acontece no plano internacional, entre os países, mas é um processo que nasce de dentro e também afeta dentro dos países, né? Então, a globalização não está desligada da realidade nacional dos estados. Então, esse processo cria oportunidades para as empresas oferecerem globalmente produtos, né, que tenham um diferencial competitivo. É um processo complexo, multidimensional, porque envolve vários atores, vários níveis de interação, vários tipos de intercâmbios, que pode ser visto através de uma variedade de lentes. É um processo no qual as barreiras ao comércio transfronteiriço, desculpa, ali ficou grudado, estão sendo reduzidos não apenas para os fluxos financeiros, econômicos e materiais, mas também para a difusão de conhecimentos, informações, sistemas de crenças, ideias, valores. Quantas vezes nós vemos países como a Coreia, com grupos que imitam os grupos de rap americanos, ou mesmo nós, né? Quantos cantores nós temos hoje que estão, digamos, contaminados, no bom sentido, de outras culturas, de outros tipos de manifestações culturais. E mesmo ideias, valores, aquilo que a gente acredita que é certo e errado, isso vai sendo permeado por esse fluxo de informação e de contatos que a gente vai tendo, né? A globalização é fruto dos avanços tecnológicos, sim, e da curiosidade natural da espécie humana alimentada por sistemas de comunicação cada vez mais baratos e sofisticados. Nós já falamos sobre isso aqui também, né? Aqui alguma curiosidade como os meios de transporte avançaram em termos de como eles eram impulsionados e a velocidade, né? Então, entre 1500 a 1840, os navios eram movidos a remo. Aliás, o termo galera, e aí galera que a gente usa aqui, a galera é onde ficava o nível mais baixo dos embarcados, que eram os que remavam, né, o navio. E eram um grande número, por isso que a gente diz que é a galera, é o pessoal, né? E eram carruagens movidas a cavalo, né? Então a velocidade era muito baixa. Lá entre 1850 e 1900, nós já temos os navios a vapor e as locomotivas a vapor, que já incrementaram então essa velocidade. E depois de 1900 para cá, nós temos veículos a motor, aviões com jato, né? Que tinham os com hélice, mas depois acabou sendo desenvolvido outros tipos de turbinas e tal, que faz com que hoje um avião viaje a 900 km por hora. Um trem rápido, quanto é que vocês acham que atinge de velocidade um trem rápido? Uns 200. 300 km por hora, 350. O que significa que em 2 horas nós poderíamos estar em São Paulo. Então, vejam que isso, do ponto de vista dos negócios e da interação entre pessoas, é uma mudança significativa. Isso sem falar da internet, né? Que eliminou muitas dessas barreiras que existiam à comunicação das pessoas. Hoje a gente, com uma comunicação, com um plano de internet, nós falamos por telefone, por vídeo, fazemos conferências, vemos né, o que está acontecendo no outro país. Mas quais são as consequências dessa globalização, tanto para a sociedade e para as empresas? O que vocês acham que são os efeitos, tanto positivos quanto negativos?
Positivo, eu acho que seria você poder ter mais oportunidade de negócios. Isso. E também pessoalmente, né? De poder se locomover, de poder pensar em trabalhar em outros lugares, na falta de emprego num lugar, se locomove para outro, hoje é muito mais fácil, né? Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui. Pronto. O que mais? Vamos lá, gente, aspectos positivos. Vocês estão tímidos, né? Vamos começar, então, pelo lado negativo. A apresentação começa pelo lado negativo, tá? Então, uma das consequências que se alega ser fruto da globalização, uma das situações que se alega ser fruto da globalização, é a perda de soberania nacional. Hoje, quando os países precisam se reunir numa organização internacional, entrar em acordo, ou quando um governo precisa negociar com uma multinacional, que é muito importante, condições para sua instalação aqui, aquela noção de que um Estado soberano não está sujeito a outro conjunto de regras que não seja o dele mesmo e que ele tem autonomia para tomar a decisão que quiser, é relativa. Né? Hoje os governos sofrem com uma pressão, eles têm que ter a capacidade de negociar com essas multinacionais e também com seus pares no âmbito internacional. Offshoring. Já ouviram falar desse termo? Não. Tá. Não. Shore. Quando vocês virem lá na Netflix, tem o Chesapeake Shore. Shore é a costa, a linha do mar, a linha da praia. Offshoring é quando a empresa vai para fora do país, para fora da fronteira. É um termo que se usa para quando a empresa vai para fora. E quando uma empresa decide fechar suas portas, por exemplo, no Brasil, e transferir a sua produção para a China, porque lá é mais barato produzir, os empregos aqui são perdidos, né? Então, com a empresa se vão os empregos. A globalização também, não sou eu que estou dizendo, tá? Estudos mostram que existe um efeito sobre os mais pobres, porque ao poder se beneficiar desse processo de interconexão, de possibilidade de se produzir fora, ou de se mandar o produto para fora, não é para todo mundo. Então, a tendência é que aqueles países que estão mais bem preparados tecnologicamente, economicamente, socialmente, têm mais ganhos do processo do que aqueles que não têm esse nível de desenvolvimento, porque acabam ficando à margem de todas essas transações que acabam acontecendo, né? Facilitadas por todo esse movimento de tecnologia. Também tem um efeito sobre o ambiente natural. As empresas, no afã de vender mais e mais produtos, nem sempre prestam atenção ao meio ambiente. E, da mesma forma, os governos, querendo promover empregos ou querendo atrair investimentos, às vezes relaxam nas exigências de padrões de preservação. E existe um efeito sobre a cultura nacional, né? Nas relações internacionais, há um entendimento de que, ao longo do tempo, sempre há um país ou um pequeno grupo de países que são os que exercem mais poder no sistema. E hoje nós estamos ainda na era dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que assume essa posição de superpotência, de grande potência a partir da Segunda Guerra Mundial, e que agora muitos já dizem que está em declínio em função do surgimento da China como uma economia e uma sociedade que pode fazer frente a essa influência dos Estados Unidos, né?
Então, muitas culturas hoje reclamam da influência que os Estados Unidos têm na sua cultura. Mas em outras épocas foi o Reino Unido, foi a França, foi a própria Alemanha. Isso sem falar do Oriente, né? Porque nós passamos a vida sem olhar para o Oriente. Nós aprendemos na escola que a Europa é o berço de tudo, que tudo que é antigo está na Europa, e que a Europa é a fonte de todo conhecimento, e esquecemos que o conhecimento gerado na Europa veio de países que hoje são o Iraque, ou Marrocos, Egito, China, né? Então, ao longo do tempo, aqueles países que ganham mais força acabam tendo essa influência sobre os outros países e, com o processo de globalização, nós sentimos mais isso por causa dessa facilidade da interconexão e acaba se ressaltando essa influência dos Estados Unidos. Mas existem algumas consequências no nível da empresa que podem ser positivas. Inúmeras oportunidades de negócios, como a Rosângela falou, mas também novos riscos e mais rivalidade com os concorrentes estrangeiros. Eu também posso ter compradores mais exigentes, que compram de fornecedores no mundo todo. Então, hoje, eu tenho a possibilidade de comprar os insumos que eu preciso de qualquer lugar, teoricamente, né? Nesse sentido, o processo de internacionalização deve ser o mais racional e claro possível. Muitas empresas ingressam no mercado internacional sem uma preparação devida, e aí se deparam com uma série de dificuldades. E hoje, não só a empresa e aquelas empresas que fazem parte da sua cadeia de valor, ou seja, eu tenho um computador cujo processador é produzido lá em Taiwan, cuja carcaça é produzida na China, cujo teclado é produzido em Bangladesh, não sei, estou chutando, né? E que no final, lá vou montar todas essas peças produzidas por diferentes fornecedores que vai ser o meu produto final. Então, o meu valor criado está inserido numa cadeia de empresas que fazem parte da produção desse produto. Isso que a gente chama de cadeia de valor, né? E essa cadeia de valor está cada vez mais internacionalizada. Então, a globalização, apesar das dificuldades que cria, também promove novos empregos, porque à medida que os negócios vão se desenvolvendo, novas unidades vão sendo abertas de produção, e isso vai gerando empregos. As multinacionais são conhecidas por oferecer melhores salários e também por serem mais exigentes. Vejam o caso da BMW aqui em Araquari. As exigências em termos de sustentabilidade foram muito mais por parte da BMW do que as exigências do Brasil. Então, elas acabam também promovendo uma melhoria dos padrões de vida local. E elas também desafiam as empresas a se manterem mais competitivas, porque quando tu não tens concorrência, a tendência é que o teu produto fique estagnado e muito caro, né? Então, essa interação entre empresas é salutar para promover a concorrência, diminuir os preços e oferecer mais variedade para os consumidores. Salários mais altos. Vocês me desculpem esses erros, é que eu tinha essa apresentação em inglês lá para o International Program. E para facilitar, eu fiz uma tradução automática. E algumas coisas aqui eu não consegui ajustar. Não, me passou e eu não vi, não percebi. Mas quando eu for postar lá para vocês, já vai corrigir, tá? Não tá aparecendo a tela. De vez em quando ele sai. Me avisem, tá? Porque eu não vejo quando sai. Voltou? Não. Voltou? Voltou, aqui para mim voltou. Ok. Então, como a gente estava falando, né? Empregos, salários mais altos, padrões de vida melhores,
uma maior preocupação com a sustentabilidade, até porque elas precisam concorrer entre si, e aquelas empresas mais sustentáveis são as que acabam ganhando mais mercado, né? Então, uma boa economia e um ambiente limpo não são mutuamente exclusivos, ou seja, nós não temos que escolher entre uma coisa e outra. Nós podemos ter um nível alto de atividade econômica e, ao mesmo tempo, em que olhamos para o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. Então, a globalização é algo que engloba não só as empresas, mas também governos e pessoas, né? Governo, as empresas e as pessoas. Então, reconhecer a importância de ser bons cidadãos globais nesse sentido é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, contras, né? Como já começamos falando lá. Às vezes ignora direitos humanos no afã de baixar custos se produz em quaisquer condições de trabalho, vide China e países ali ao redor, né? Quando a empresa sai do seu país de origem e vai para outro país, esses empregos são perdidos, pode haver efeitos sobre o ambiente natural, governança, isso aqui acaba ficando repetido. E padrões ocidentais. Aqui eu deixei um link para vocês de um grupo coreano que imita os grupos americanos, que é muito interessante. Se vocês escutarem a música de olhos fechados, dá a sensação que é um grupo americano. Quem pode pagar é quem acaba acedendo a essas vantagens e a esses avanços tecnológicos, né? O que faz com que aumente a diferença entre ricos e pobres. E algumas indústrias nascentes, indústrias que não são tão conhecidas e grandes, acabam não conseguindo competir, né? Então, só para terminar. A globalização, então, é um processo dinâmico, né? Tem momentos de maior abertura, momentos de menor abertura. Quando nós falamos de globalização, nós estamos falando de encurtar distâncias, né? Então, interconexões, avanço nos meios de comunicação, nos meios de transporte, isso tudo aproxima as pessoas, certo? Quando eu falo de barreiras ao comércio, de estranhamentos entre países, de cortar relações, de diminuir o fluxo de comércio, eu estou me afastando dos países e dos mercados, né? E a globalização também sofre algumas fases. E nós vimos, vivendo, pelo menos desde 2008, uma crise que vem gerando uma certa diminuição nesse ritmo de globalização. A globalização alcança um pique no final dos anos 80, começo dos anos 90, e a partir dali, em função de algumas situações, ela acabou sofrendo uma desaceleração. Então, nós tivemos em 2008 a crise como é que se chama? Esqueci o termo. Que as pessoas pegavam emprestado, não conseguiam pagar, e o banco ia lá, revendia, enfim, deu aquela crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que acabou contaminando outros países, e isso repercutiu nas atividades de comércio e investimento, né? Depois nós tivemos em 2016 o Trump, que ganha as eleições, e aí começa a guerra comercial com a China. Já como resposta a alguns descontentamentos por parte dos empresários americanos que estavam competindo com produtos chineses e que queriam medidas do governo para protegê-los, né? Então, o Trump começou a alardear que vai trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, que vai promover a compra de produtos americanos, America Great Again, e assim por diante. Depois nós tivemos o Brexit. Sabem o que é o Brexit? Não. Great Britain, de Grã-Bretanha, de Reino Unido, Inglaterra, que não é a mesma coisa, depois eu posso explicar para vocês. E exit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. O Boris Johnson, para ganhar as eleições, ele fez uma campanha para que o Reino Unido deixasse de fazer parte da União Europeia, alegando que isso traria de novo a autonomia para o Reino Unido para controlar a imigração,
para investir onde eles quisessem, para plantar o que eles quisessem, para pescar onde e como quisessem, e não tivessem mais que fazer contribuições financeiras à União Europeia, e apostou nessa campanha a eleição dele. E ele prometeu em campanha que, se ele ganhasse, ele ia fazer uma consulta à população para que o Reino Unido saísse da União Europeia, porque não existia uma previsão de como é que um país deve sair da União Europeia. Ele fez esse plebiscito, 51% dos votantes votou pela saída do Reino Unido, e hoje eles estão numa situação muito difícil. Eles perderam acesso a um mercado de 500 milhões de consumidores, perderam os subsídios, as ajudas que a União Europeia dava, por exemplo, aos agricultores, perderam a possibilidade de que trabalhadores do Reino Unido trabalhassem livremente, sem visto, sem nenhum tipo de barreira em qualquer outro país da União Europeia. E muitas empresas acabaram saindo do Reino Unido. Hoje eles estão com um problema sério de desabastecimento e também com falta de mão de obra. Então, era uma tragédia anunciada, foi uma estratégia de ganhar a eleição que acabou sendo um tiro no pé. Isso também gera processo de fechamento no Reino Unido, que arrefece esse processo, né? Depois tivemos a pandemia, que é um grande evento, né, um grande choque externo, que gerou ondas de protecionismo, que as empresas chegaram à conclusão que elas estavam muito dependentes dessa cadeia de valor internacional, né? Empresas como a Siemens, por exemplo, não conseguia entregar os seus motores, porque o fornecedor que produzia a bobina lá não sei aonde não conseguia mandar os produtos em função da pandemia. Então, essas empresas ficaram muito dependentes de fornecedores que estavam em vários lugares do mundo. Isso gerou um movimento de priorizar aqueles fornecedores que estão dentro do país ou que estão ali ao redor, em países próximos, né? E aí começou a se falar de deglobalização ou desglobalização. Para piorar o negócio, guerra na Ucrânia, aqui é 2020, tá? Desculpa. 2020. Guerra na Ucrânia, que daí envolve Estados Unidos, Europa, China, Oriente Médio, nesse imbróglio, que eu posso falar em outro momento para vocês também a respeito. E agora estamos vendo os ataques do Hamas contra Israel, que também vai causar uma desestabilização naquela região. Tudo isso contribui para um arrefecimento desse processo, né? A globalização sempre teve ondas de atividade ao longo do tempo, né? E agora é a primeira vez que nós temos uma desaceleração, um retrocesso nesse processo desde a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje nós estamos falando de maiores dificuldades para atuar internacionalmente, né? Algumas revistas, como a The Economist, por exemplo, trazem previsões alarmantes sobre o fim da globalização, enfim. No entanto, outros autores, como o Contractor, dizem que isso é uma visão exagerada, que, na verdade, os fluxos sofreram, sim, uma redução, mas já estão se recuperando, e que essas forças que movem o processo de globalização, ou seja, a necessidade de novos mercados, a necessidade de recursos, às vezes eu preciso estar em outro país para acessar um recurso que eu não tenho no meu país. Por exemplo, matérias-primas, por exemplo, tecnologia, e vários outros, né? Uma mão de obra barata. Então, a própria dinâmica dos negócios não permite que haja um fechamento das economias, né? Essa tendência de globalização vai continuar. Está sofrendo com esses choques externos, mas a tendência é continuar, e em função até desses choques, novas oportunidades são criadas. Eu vou parar por aqui, porque já estamos com 40 e quase 50 minutos de aula. Eu não posso exagerar, né? Senão vocês vão... E já estamos com bastante tempo. Vocês vão brigar comigo, eu não posso demorar muito, né? Então, eu vou parar aqui, e aí na próxima aula, então, a gente entra em temas mais específicos, e eu vou indicar para vocês o que vocês têm que ler daquele material que nós já temos lá na plataforma.
Ok? Fechou. Não falamos do processo de avaliação. Nós temos 141 alunos no curso. Então, é inviável eu fazer avaliações individuais, ou pelo menos muitas avaliações individuais, né? Então, o que eu penso? Eu penso em nós trabalharmos em grupos com projetos de internacionalização. Eu vou colocar lá na plataforma, mas já vou adiantar para vocês, que vocês vão ter que se juntar em grupo e pensar uma empresa que vocês conheçam, que vocês tenham alguma proximidade, pode ser inclusive a empresa onde vocês trabalham, e a possibilidade dessa empresa se internacionalizar. Ou uma empresa que já esteja internacionalizada e como é que essa empresa poderia optar por atuar em um outro país. Tá? Eu vou deixar as orientações lá para vocês direitinho, mas já pensem a respeito, ok? Oi, Franciele, não falei contigo. Oi. Tudo bem? Quem és Tudo. tu, Franciele? Me conta. O que você deseja Tu saber? trabalhas? Trabalho em uma empresa de comércio exterior e transporte de logística. Ótimo. Tens contato com clientes internacionais? Não, ainda não, Tá. por enquanto não. Falas algum outro idioma? O básico do inglês. Tá. Já tiveste contato com algum intercambista de outro país ou algum estrangeiro? Já foste para outro, já viajaste para fora do Brasil? Não. Pronto, não tem problema, é só para eu saber. Eu já sei que tem uma menina que está fazendo um curso nos Estados Unidos e eu vou pedir que ela, em algum momento, esteja conosco para ela compartilhar um pouco da experiência dela. Mas é só para saber se eu posso aproveitar alguma coisa da experiência que vocês tenham. Não se preocupem com isso, tá? Nós vamos, como eu falei no começo da aula, não estava sendo gravado ainda, a Univale implementa um processo de internacionalização do currículo. E a internacionalização do currículo não tem a ver só com a ida do estudante para fora do país, tem a ver com como nós olhamos os conteúdos que nós estamos trabalhando, quão globalizada é essa visão, e não só globalizada, mas também local, ou seja, fazendo essa conexão entre a nossa realidade local com essa interconexão que acontece em tantos lugares do globo, né? E a internacionalização também pode ser feita em casa. Então, o fato de vocês estarem com uma professora que tem experiência internacional, que fala outros idiomas, que pode trazer para vocês uma outra visão de alguns temas. O fato de nós termos uma aluna que está fora, o fato de nós usarmos autores estrangeiros junto com brasileiros, e assim por diante, também proporciona um processo de internacionalização de vocês, como alunos, né, do currículo, ou seja, do que vocês estão estudando. Então, o primeiro passo para se tornar um cidadão global ou alguém com o que a gente chama de mindset, um quadro, um marco cognitivo internacional, é realmente estando exposto a esse tipo de iniciativa, e eu espero que eu seja competente o suficiente para contribuir em algum momento para que vocês tenham uma visão mais internacionalizada dos estudos de vocês, tá bom? Fico à disposição, vou deixar aqui meu celular. Eu sei que vocês não gostam de colocar o professor no grupo, né? Podem me adicionar, se precisarem conversar comigo, não tem problema nenhum. Em todo caso, as mentorias estão marcadas sempre para as terças-feiras, né? Nós tivemos aula terça-feira agora por causa do outro feriado, mas normalmente as aulas vão ser na quinta-feira. Ok? Se eu falar muito rápido, se tiver alguma coisa que vocês não entendam, por favor, me avisem que eu, da próxima, corrijo. Ok? Vou desligar a câmera então, tá? Vou parar a Fechou. gravação. Tchau, tchau.